Deus abençoe meus irmãos. Amém. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre aquele que nos trouxe da terra. Na mensagem A Personificação do Cristianismo, parágrafo 167, irmão Branham diz: nossos corpos estavam aqui antes da terra ser feita, pois somos da terra. Somos feitos de cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica, átomos que nos formam, e de algum modo, através de alguma mente superior, fomos feitos assim como somos. Não só um monte de potássio, cálcio e petróleo, mas algo entrou ali e começou a criar, e eu fui feito assim. No princípio, o Espírito Santo começou a pairar sobre um deserto gélido. Desculpe minha emoção, mas quando não havia nada e nunca tinha havido nada, porém o Espírito Santo foi enviado de Deus, não um intelectual, mas o Espírito Santo foi enviado da presença de Deus para fazer amor sobre a terra. Meus irmãos, a terra era sem forma e vazia. Estava na terra o petróleo, a luz cósmica, o potássio, os átomos todos que integrariam a composição da formação do nosso corpo. E dali fomos tirados. Há um tempo em que, antes de existirmos, há algo sem forma e vazio. Eu pensei, meus irmãos, porque eu dei uma faladinha sobre isso também pela manhã, e é um assunto muito bom, porque nós hoje existimos e viemos da terra, nós fomos tirados do pó, e quando o Espírito que habita em nós deixa o nosso corpo ele volta para o pó. Se não fosse o pó da terra, nós não teríamos corpos. Nós poderíamos ser espírito, como Adão era espírito com Deus, antes de Deus formar aquele boneco de barro e soprar o espírito nele, e ele se tornar alma vivente. Mas antes daquilo ele era espírito. Se vocês observarem em Gênesis, há duas criações do homem. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, era primeiramente um homem espírito. Depois Deus, em Gênesis 2, diz que formou o homem do pó da terra. Fico pensando, meus irmãos, quando nós não existíamos, nós existimos hoje por causa de uma mensagem que nos trouxe à existência. Certo? Amém. Bom, a terra era sem forma e vazia, e ali estavam os elementos da composição de Adão. Assim como a palavra de Deus, sem revelação, ela é algo sem forma e vazio, algo gélido.
É preciso se aproximar do sol, como o irmão Branham disse, que uma grande explosão, e ela começou a se desprender e se aproximar do sol, e as grandes geleiras começaram a derreter, e o sol começou a aquecer a terra, e ela começou, Deus, o Espírito Santo começou a acariciar a terra, a arrulhar como uma pomba, e começaram a vir à existência as árvores, os animais, começou a vir à existência toda forma de animal, até que chegou o homem. Mas antes disso, era sem forma, não tinha vida. E eu fico pensando que, porque o meu agradecimento, meus irmãos, o nosso agradecimento é que nós existimos no cenário bíblico, certo? Nós não somos um grupo de pessoas que se reúne apenas por amizade, apenas por conhecimento de irmandade. Nós existimos porque alguém nos gerou. Isso é óbvio, né? Mas nós não existimos através da mensagem. Se não fosse a mensagem, nós não existiríamos. Se não fosse a mensagem do profeta, se não fosse Jesus, nós não existiríamos. Você entende? Começar do princípio. Se não fosse Jesus ter morrido na cruz, nós não existiríamos. Se não fosse Ele interceder por nós, nós não viríamos à existência. Se não fosse a mensagem do sétimo anjo, nós não existiríamos. Nós talvez pertenceríamos a uma denominação sem forma e vazia, com todos os elementos químicos expostos na palavra de Deus, mas nós não existiríamos, porque o Espírito Santo não estaria ali para acariciar esta palavra e nos trazer à existência. Nós temos que vir à existência, nós temos que nascer, nós temos que ter companheirismo com Deus. Deus quer nos conhecer, Deus quer existir com sua família, certo? Deus não pensou nele só, Deus pensou em existir e ter uma família, e ter filhos e filhas. E Ele enviou o Espírito Santo. Irmão Branham diz: Deus não enviou um intelectual, mas o Espírito Santo. Deus não envia teólogo, mas Ele envia o Espírito Santo. Deus não envia mentes educadas, mas Deus envia o Espírito Santo. 169, Ele estendeu suas grandes asas ao redor da terra e começou a fazer amor, ou afagar, namorar sobre a terra. E eu posso ver o cálcio e o potássio se juntando. Deus começou a afagar a mensagem a partir do ano 2000. Amém. Certo, meu Deus? Glória a Deus. Amém. Existiam as mensagens do irmão Branham, traduzidas do inglês para quase todas as nações do mundo, mas era sem forma e era vazio. Havia uma escuridão que pairava sobre a face da mensagem. Assim como há uma escuridão, você vê um grande trabalho que é feito no evangelismo de distribuição de mensagens para o mundo, aos países da África, aos países da Ásia, aos países por todo lado. Você vê a notícia de que estão distribuindo mensagem do irmão Branham, mas eles não têm conhecimento da mensagem. Eles estão vivendo num mundo espiritual sem forma e vazio, com todos os elementos químicos para poder produzir crentes. Tem uma terra fértil,
cheio de cálcio, cheio de potássio, cheio de luz cósmica, mas ali não há o Espírito Santo para acariciar aquela terra e formar crentes naquela nação. Eu estou chegando ao ponto que eu gostaria de chegar, porque nós somos agradecidos a Deus, porque Deus enviou o Espírito Santo para nós no Brasil, para acariciar a mensagem e nos tirar dela. Você entende? O Espírito Santo foi enviado, e ele começou a ler a mensagem, a explicar a mensagem, começou a juntar o cálcio, o potássio, a luz cósmica, começou a manusear suas mãos, começou a produzir uma mensagem: o Cordeiro saiu do trono, a era tem terminado. A segunda vinda que todos aguardam, ela já se deu no Monte Pôr do Sol em 1963. Está formando, está extraindo o que ninguém nunca viu na mensagem. Deus formou os répteis, formou os animais marinhos, formou as árvores, e ali as árvores existiam durante aqueles primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegar ao sexto dia. Mas quando chegou no sexto dia, a natureza viu algo que nunca tinha visto antes: um homem sobre a face da terra. Durante esses 40 anos de mensagem, eles nunca viram um homem andar sobre a mensagem. Se você vê toda a espécie de répteis, de animais, de rastejantes, de imóveis, mas você nunca viu um homem com a liderança que Deus deu para Adão. O Espírito Santo criou Adão, Deus criou Adão e disse: Adão, estes que eu fiz ao longo de 5 dias, você vai dominar sobre eles. Aí Deus criou o homem e deu toda a preeminência para ele: você vai ser o meu gerente, você é um pequeno Deus nesse paraíso. O que você falar acontecerá. Irmão Branco diz que Adão mandava o vento parar. Se o vento estava a alvoroçar o cabelo de Eva, ele dizia: vento, para. E o vento parava. Mas isso é bom, meus irmãos. O potássio, o cálcio, a luz cósmica, e ali Deus extraindo da terra. São vários, o irmão Branco diz que são 16 elementos que formam o corpo humano. Certo, meus irmãos? São vários elementos que formam o nosso corpo espiritual. Certo? Nós não somos formados da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, crendo que existem 3 no céu. Não. Nós não somos formados de um credo. Nós não somos formados por dogmas. Os elementos que compõem a nossa existência espiritual, esta palavra e essa mensagem revelada, eles formam o nosso corpo espiritual. Não é isso, meus irmãos? E como que chegaram à conclusão de que o homem é formado de 16 elementos da terra? Porque foram analisar o corpo humano. Você tem que analisar o corpo de Cristo hoje e analisar do que eles são formados. Eles são formados da revelação da mensagem. A noiva de Jesus Cristo é formada da revelação da palavra. E tem vários elementos que compõem essa revelação. Você não pode ser formado somente de uma parte e deixar a outra parte de lado. Não é um corpo perfeito. O nosso corpo é formado da terceira etapa. E na terceira etapa tem 7 trovões, que é o novo nome. A segunda vinda de Jesus Cristo no Monte Pôr do Sol, que nós cremos piamente, aquilo foi a vinda do Senhor. Tem a fotografia da vinda do Senhor. Nós temos um entendimento do que é o Senhor. Nós temos revelação do que é Apocalipse 10, está impregnado no nosso corpo. O anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. João não colocou que ele seria
pela graça e misericórdia de Deus, temos sua fotografia. Se existissem câmeras fotográficas nos dias de Moisés, seria fotografado da mesma maneira, uma nuvem. Se existissem câmeras fotográficas nos dias de Moisés, a coluna de fogo seria fotografada durante a noite. Aí nós temos tudo, a fotografia da coluna de fogo, a fotografia da nuvem, nós temos Moisés, nós temos Josué, nós temos a lei, que são 700, os 10 livros dos 700 que compõem os 700, que é um tipo lá dos 10 mandamentos. Aí não nos falta nada, é um corpo perfeito, potássio, luz cósmica, petróleo. O irmão Branco não cita os 16, senão ia ficar também falando os outros. Nós somos formados e nós somos agradecidos a Deus. O homem tem que ser agradecido a Deus, porque como o pastor Osmar falou de manhã, eu sou agradecido a Deus por ser um humano e não ser uma besta, ser um humano e não ser um animal irracional. É verdade. Nós somos humanos, meus irmãos. Nós temos inteligência para sobreviver, para se abrigar, para andar, acordar, trabalhar, viver, respirar, produzir, evoluir. E os animais nunca evoluem. Você entende? Nós somos humanos na mensagem. Nós somos os humanos da mensagem. Nós não somos os répteis da mensagem que começaram a ser criados antes que o homem fosse gerado. Meus irmãos, enquanto ele namorava, comecei a ver as árvores crescendo, pássaros começaram a voar da terra, animais começaram a andar, e ele continuou namorando, e o homem apareceu. E agora, amigo, o Espírito Santo foi o único instrumento que Deus usou para nos extrair da terra. A quem você deveria ser agradecido? Ao Espírito Santo. O homem deveria ser piamente agradecido a Deus, porque Deus o tirou da terra. Mas Deus tirou o homem da terra, mas ali estava junto com o homem uma outra criação chamada serpente, que deu lugar a Satanás. E Satanás veio para distorcer a palavra de Deus e torcê-la no finalzinho para produzir morte. Você entende que o Espírito Santo foi que te gerou? Você entende que o Espírito Santo trabalhou durante um bom tempo para te gerar, para que você pudesse ter entendimento da Escritura, para que você pudesse prestar atenção somente na palavra de Deus e deixasse as denominações de lado? O Espírito Santo trabalhou, e você veio à existência. Você foi batizado em nome de Jesus Cristo. Você acompanhou o período da primeira e segunda etapa. Você venceu a primeira e segunda etapa. Você chegou até a terceira etapa. E o Espírito Santo continuou trabalhando. E Deus usando alguém para também nos extrair da mensagem e nos pôr em ordem. Viemos à existência. Aqui está um corpo de crente. Pelo Brasil há um corpo de crente que veio à existência, que não existia antes do ano 2000. Não existíamos antes do ano 2000. Nós estávamos na terra, nós estávamos na mensagem, mas nós não existíamos antes do ano 2000. O Espírito Santo se apresentou para acariciar a mensagem, namorar a mensagem, afagar a mensagem, arrulhar sobre a mensagem. Você entende, meus irmãos, minha forma rude? Se eu conseguisse explicar da maneira como a gente percebe as coisas, e nós começamos a existir, formado dos elementos da terceira etapa. Aleluia! Não somos formados dos elementos do seminário, dos credos, dos dogmas, das denominações, das interpretações particulares que chocam com a Bíblia. Nós não fomos formados da
da teologia, de um teólogo, de alguém que andou com o irmão Branham. Deus não enviou um teólogo para afagar a mensagem. Deus não enviou um intelectual para afagar a terra e produzir o homem. Deus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo estava em William Marion Branham. Deus estava em William Marion Branham para afagar esta palavra e trazer coisas à existência. Deus enviou o Espírito Santo em Apocalipse 10, 8 a 11, na vida de João, para tomar o livro da mão do sétimo anjo, comer o livro e profetizar outra vez, para que nós pudéssemos vir à existência. Sem João nós não viríamos à existência. Me desculpe, meus irmãos, mas esta é uma verdade que precisa ser falada. Não viríamos à existência, e nós hoje somos saltitantes, somos alegres, somos felizes, porque nós vivemos. Zoe, irmão Branham diz que Jesus disse que ele era a vida. Quem crer nele teria vida, a vida Zoe, vida eterna. Não é vida, essa vida que os humanos no mundo vivem e acham que tem vida. Não é essa vida, é vida eterna. Eterna, meus irmãos. Vida eterna, sem princípio e sem fim de dias. Temos vida se somos gerados do Espírito Santo. Mas o interessante, meus irmãos, amigo, o Espírito Santo, 179, é a personificação do cristianismo. 178, você pode ver no meu coração que não estou tentando provocar a ninguém, estou apenas tentando expor, trazer à vista o assim diz o Senhor. A palavra, nada além disso, não fantástico e grandes igrejas e intelectuais, mas ouvir aquele que nos trouxe da terra, ouvir aquele que nos trouxe à existência. Se foi Deus que nos trouxe à existência, por que Eva foi ouvir a serpente? Se foi o Espírito Santo que nos trouxe à existência, por que é que nós vamos dar ouvido a uma denominação que põe a Bíblia em contradição? Por que nós vamos ouvir homens que não creem no batismo em nome de Jesus Cristo, admitem que Pedro mandou batizar em nome de Jesus Cristo, mas dizem que vão ficar com o que Jesus disse, porque não vão ficar com o que Pedro disse, porque Pedro falhou, e assim põe a Bíblia a chocar? Por que nós vamos escutar esses tipos de homens? Por que eu vou dar ouvido a homens que creem que o irmão Branham vai ressuscitar, para pregar uma mensagem, para revelar a terceira etapa? Isto é o evangelho da serpente. Amém. Este é o evangelho de Caim, irmão Branham. Esta é a mensagem de Caim, é a doutrina de Caim. A doutrina de Caim é uma mensagem sem revelação. A característica da mensagem de Caim é a falta de revelação. Se eu pergunto para Caim: Caim, o que Deus requer de nós hoje é pera, só pera, maçã, uva. Você tem certeza? Não. Aleluia. Se você perguntar para o Caim hoje, o sétimo selo, Caim, não foi revelado. Os 7 trovões serão revelados. A característica da mensagem de Caim é a falta do sobrenatural na sua vida. É falta da revelação, meus irmãos. Caim estava ali com Abel, mas não tinha revelação. Meus irmãos, e agora, amigo, o Espírito Santo foi o único instrumento que Deus usou para nos extrair da terra. E realmente viemos da terra. E estávamos aqui antes de haver uma terra. Recordem, aqui está um encorajamento para vocês, pessoas que vão receber oração. Se o Espírito Santo, acariciando, fez um ser físico, quem é o arquiteto do nosso corpo? Quem é o arquiteto do nosso corpo? O Espírito Santo. Quem é o arquiteto do nosso corpo hoje? O Espírito Santo, na mensagem de João. O arquiteto do nosso corpo espiritual é a mensagem de João, é a mensagem da noiva. Aí onde nós estamos formados,
Agora, se nós fomos formados aí, o Espírito Santo te deu o seu apêndice, o Espírito Santo te deu os seus olhos, o Espírito Santo te deu o seu nariz, o Espírito Santo te mostrou que a era terminou, o Espírito Santo te mostrou que o Cordeiro saiu do trono, o Espírito Santo te mostrou que os trovões foram revelados, o Espírito Santo te mostrou a segunda vinda de Jesus Cristo no Monte Pôr do Sol. O Espírito Santo te esclareceu a mensagem. E depois que o Espírito Santo te fez isso, te deu um corpo, por que você vai dar seu corpo para o mundo? Por que você vai beber, vai fumar, vai jogar, vai adulterar, pecando contra o Espírito Santo? Isso é verdade. Seja agradecido a Ele. Depois que Ele te mostrou que a era terminou, que o Cordeiro saiu do trono, por que você vai dar ouvido para o teólogo, para o personificador, para o mentiroso, para a serpente? Eva deveria ter ficado atrás da palavra de Deus, mas foi dar o seu corpo para a serpente. Irmão Brando, o que eu achei aqui interessante, vamos ver esse aqui. E Deus te formou sem nenhuma opinião sua. O irmão Brando continua falando a personificação do cristianismo 182. Deus nos fez, nos deu nossos olhos, fez nosso nariz e fez nossa boca, e nós dormindo sem opinião. Entende? A mensagem de João nos formou sem uma opinião nossa, nos gerou sem uma opinião nossa, certo? Nos deu livre-arbítrio, que quando Adão acordou, tinha livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. A palavra de Deus é essa. Você está ciente da palavra de Deus. Se você transgredir, olha, você tem o seu livre agente moral. Deus nos fez o que somos sem termos nenhum conhecimento do que estava acontecendo. 183. Deus fez aquilo sem nenhuma opinião sua. Você nunca disse, faça-me assim. 184. Mas se Ele te fez assim sem você ter que dizer nada, por quanto mais pode Ele, através do seu afago, te dar uma escolha? Ele vai te dar uma escolha. Você está sobre as suas bases de um agente moral livre. Você pode rejeitar isso, ou você pode aceitar isso. Rejeitar isso, agora, meus irmãos, é se perder e continuar potássio, cálcio e petróleo. Eu fiquei pensando, mas olha, o homem rejeita Deus e não deixa de ser potássio, petróleo, cálcio. Então, aqueles que foram gerados, que disseram crer na terceira etapa e andaram conosco e creram no novo nome e rejeitaram o Espírito Santo e se perderam ao rejeitar a mensagem de uma só pessoa, estão perdidos, mas não deixaram de ser potássio, cálcio, os cosmos, não deixam de pregar o novo nome, os 7 trovões, a era terminou. Entendem? Mas rejeitaram o Espírito Santo que os fez através de um namoro de Deus com sua palavra. Que interessante, não é, meus irmãos? Você pensa naqueles que falam mal do ministério da noiva, do ministério de João, que falam mal da palavra, porque falar mal de João é falar mal da palavra. É mal falar mal da palavra de Deus em seu dia. Falam mal da mensagem de uma só pessoa, quando Deus nunca usou um grupo para liderar seu povo. Deus usou sempre uma pessoa, porque 2 pessoas têm 2 ideias diferentes, 3 pessoas são 3 ideias diferentes, 4, 5, é uma multidão de ideias. Então Deus usa um só, porque Ele é um só, e Ele vem naquele um que Ele usa para liderar a igreja. Amém. Você entende? Amém. E aquele um manifesta primeiro, manifesta com a mensagem esclarecedora primeiro. Irmão Brano ensina isso. Quem foi o personificador nos dias de Moisés? Foi Moisés ou Janes e Jambres? Janes e Jambres, porque Moisés veio primeiro. Se Janes e Jambres tivessem aparecido em cena primeiro, Moisés seria o personificador. Com isso você consegue ver os personificadores.
que foram gerados pelo afago do Espírito Santo, que foram gerados pelos elementos da terceira etapa, pelas revelações contidas nos 700, eles foram gerados, mas eles rejeitam o Espírito Santo e não deixam de ser estes elementos. Meus irmãos, que Deus nos ajude a crer e continuar. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos.